Imagine viver em uma casa marcada por um nome que prometia bênção, onde uma oração sussurrada alterou destinos e abriu territórios. Imagine um homem chamado Jabés, que pediu mais do que conforto, pediu multiplicação de herança e recebeu mais do que esperava. Por fora, a casa brilhava de fé e canções. Por dentro, havia perguntas sobre prosperidade e responsabilidade. Esta não é apenas uma fórmula de enriquecimento. Por trás das palavras simples havia um segredo oculto, um protocolo de coragem espiritual e consequências morais que poucos ousaram examinar. Sinta o cheiro do óleo sobre as mãos ao final da oração, ouça o sussurro das capas dos anciãos e veja a luz tremeluzir sobre um papiro antigo. Por fora, confiança e louvores, por dentro, uma tensão que testaria quem amava a justiça e quem preferia a vaidade. O que realmente significou multiplicar a herança da casa de Jabés e que lições duras isso deixou para quem busca prosperidade hoje? Se você crê que a bênção exige responsabilidade, escreva nos comentários "Minha confiança está em Deus" e prepare-se para descobrir o protocolo oculto. No mercado da cidade onde a família de Jabés vivia, o ouro cintilava tanto quanto a palavra prosperidade. Barracas alinhadas, sacos de grãos empilhados, taças glatidas exibidas ao sol. Homens como Tobaia ofereciam sementes, especiarias e conselhos por uma moeda. O som dos pregões cobria o tilintar de moedas e o bater de pás. O cheiro de cevada torrada se misturava a incenso barato e a fumaça dos fogões. Veio então a cena de contraste, pobres empurrando latas vazias, mulheres como Miriam pedindo pão, crianças lambendo mel derramado de cacos. Tobaia conversou com Jabés numa voz baixa. "Quanto queres, amigo?" perguntou Tobaia. "Quero o suficiente para honrar minha família e expandir nossas terras", respondeu Jabés. "As terras custam sangue e promessas", retrucou Tobaia. "Promessas devem ser guardadas", disse Jabés. "E se a expansão trouxer inimigos?" perguntou Tobaia. "Então encontraremos coragem e justiça", finalizou Jabés. Essas trocas mostravam esperança e risco. Ao redor, personagens como Hulda a curandeira cobrando favores, Naum, o cobrador de impostos estendendo a mão, Asher, o carpinteiro oferecendo trabalho, e Zaida, a serva que observava tudo em silêncio, cada um com seu gesto marcado por sobrevivência ou exploração. Mesmo entre a abundância, havia pesos adulterados na balança e juízes que inclinavam o veredito por gratidão. A cidade aprendia que a prosperidade sem misericórdia pode se tornar armadilha. Os palácios e o templo exibiam linhas perfeitas de pedra e colunas entalhadas que lançavam sombras compridas sobre as praças. Palavras gravadas em tábuas anunciavam leis e bênçãos, enquanto os sacerdotes em túnicas limpas enchiam o ar com canto e incenso. À primeira vista, a cidade parecia organizada e justa, mas a arquitetura escondia atalhos onde a corrupção crescia. Um sacerdote chamado Eliã rezava nas manhãs, oferecia conselhos e aceitava presentes. Um escriba chamado Caleb registrava terras e omitia marcas em documentos. O som do martelo dos pedreiros ecoava junto ao cochicho dos conselheiros e a poeira fina colava-se à pele. Jabes caminhou entre colunas, tocou a pedra fria e perguntou ao sacerdote Eliam se a bênção pedia algo além do pedido. "Bênção precisa de humildade", disse Eliam. "Humildade? E quem a constrói?" perguntou Jabes com voz baixa. "A escolha de cada dia", respondeu Eliam. "E se o povo escolher vaidade?", insistiu Jabes. "Então o templo será imagem vazia", concluiu Eliam. As decisões administrativas, a ausência de um exército forte para proteger os fracos e a influência de sacerdotes que misturavam fé e lucro revelavam uma tensão estrutural. Por fora, ordem e devoção, por dentro, fragilidade e impunidade. A cultura do prazer nas noites da cidade era uma cortina que escondia sacrifícios e promessas quebradas. Festas intermináveis em salões onde mesas tombavam sob o peso de pratos exóticos, músicos tocando liras com dedos enfeitados, copas de vinho passando de mão em mão até a madrugada. O som das risadas misturava-se ao tilintar de colares e ao perfume doce das frutas cortadas. No centro, uma elite influente celebrava rituais que mais pareciam pactos de vaidade do que atos de devoção. Um encontro entre 3 líderes influentes virou cena. "Nossa cidade é abençoada", disse Naum, o juiz, com um sorriso calculado.
Abençoada por quem? Retrucou Hulda numa voz áspera. Por nossos esforços e inteligência, argumentou Asher, o comerciante. E pelos que pagam, murmurou Zaida em voz quase inaudível. Esse diálogo se alongou para revelar interesses. E se houver sacrifícios? Perguntou Hulda. Sacrifícios escolhidos não são sacrilégio, afirmou Naum. Quando a piedade é mercadoria, o templo se cala, disse Asher. Mas quem ousará falar? Perguntou Zaida. Os que têm fome, respondeu Hulda. Essas trocas expuseram como a busca por prazer se transformara em norma social. As luzes das tochas reluziam no óleo caro, o paladar dos banquetes confundia os sentidos, e o tato das mãos acariciando joias dizia quem mandava na cidade. A festa que prometia a união alimentava a decadência. Enquanto uma parte da cidade se entregava ao luxo, mulheres e crianças sentiam a exclusão com mais intensidade. Histórias pessoais revelavam rostos de sofrimento que a prosperidade fingia não ver. A história curta de Raquel, vendida por dívidas para pagar impostos, e de Eli, ferido no trabalho sem proteção, e de Tamar, que carecia de testemunho em tribunal. Havia também o nome de Gerson, idoso que abriu a porta para acolher órfãos e foi ignorado por instituições. Backstory de Jabes aparece aqui em contraponto e exige atenção. Jabes nasceu em meio à dor de uma família pequena, marcada por um parto difícil. Sua infância foi lenta, cheia do toque áspero da terra e do gosto do pão de cevada. Ainda menino, sentiu o frio das correntes de culpa por um nome que significava dor e pediu a Deus que mudasse seu destino. Na juventude, aprendeu com sua mãe a respeitar o trabalho e com seu avô a ler as tábuas antigas. Tornou-se homem que ouvia o gemido de quem tinha fome e aprendeu a orar com um tom que misturava fragilidade e ousadia. Hoje, Jabés é conhecido pela oração curta que pede expansão e proteção. Ele conserva o cheiro de fumaça do lar, as mãos calejadas de semear e a sensação de uma promessa que pesa no peito. Essa formação explica sua coragem ao pedir multiplicação de herança, mas também o torna sensível ao risco de que a bênção desvie para a vaidade em vez de justiça. Nomes periféricos orbitam essa narrativa. Tobia, o mercador que oferta sementes e recebe conselhos, Eliã, sacerdote que mediará rituais, Miriam, irmã que cuida de crianças, Naum, o juiz que inclina sentenças, Asher, o carpinteiro que constrói casas, Hulda, a curandeira que testemunha promessas, Zaida, a serva que registra olhares e Caleb, o escriba que registra terras. Cada um age com intenção própria no destino da casa de Jabés. Na vida noturna, os músicos criavam melodias que tornavam o perigo mais suportável e o hedonismo parecia a lei. Em uma taverna, Jabés encontrou amigos e críticos. O diálogo se estendeu por 7 trocas entre Jabés e 3 interlocutores. Tu pediste a Deus por mais, disse Miriam com tom preocupado. Pedi por minha família e por justiça, respondeu Jabés. E se a justiça falhar? Perguntou Asher. Então a fé deve falar mais alto, disse Jabés. E se a fé virar pretexto para tirar dos pobres? Indagou Hulda. Devemos proteger os fracos, respondeu Jabés. Quem garantirá que isso aconteça? Quis saber Naum, juiz. Nós que recebemos a bênção devemos ser guardiões, disse Jabés, se levantando. E se falharmos? Finalizou Miriam. Essa conversa mostrou tensão crescente. Na festa, o gosto do vinho embotava a consciência. A textura macia das roupas escondia corações endurecidos, e o som das liras abafava os clamores por justiça. A cena intensificou o dilema. Prosperidade pode ser chamada de salvação ou arma. A violência nas ruas começou a se normalizar. Roubo de terras escrito por falsos documentos, ameaças a pequenos proprietários, litígios que se resolviam com moedas ao invés de julgamentos. Um procedimento técnico de transferência de propriedade foi corrompido por um escriba subornado, e a impunidade permitia que poderosos expandissem territórios sobre o sangue dos fracos. Em um momento tenso, 3 parágrafos mostram o peso da injustiça. O primeiro descreve um tribunal onde a balança estava inclinada. O cheiro de pergaminho antigo se misturava a suor e mentira. O juiz Naum aceitava ofertas e a sentença vinha com preço. O segundo narra um assalto noturno na estrada que corta as terras de Jabés, onde os gritos das vítimas ecoaram entre pedras, e o tato do punho fechado sobre o punho mostrou o desespero.
O terceiro relata uma denúncia pública feita por Miriam contra uma família que tentou usurpar uma horta comunitária. A multidão ouviu e nada mudou, porque o poder se fechou. Esses trechos de testemunho humanizam as vítimas e mostram como o sistema protege o luxo e pune a misericórdia. O aviso veio em silêncio e sinais. Havia profecias murmuradas por anciãos, sonhos perturbadores entre criadores de gado e sinais na safra que caía irregular. Então, vieram os mensageiros, figurados como anjos na conversa com Jabés, trazendo uma escolha que soaria como juízo, se não fosse compreendida como convite à responsabilidade. A cena entre Jabés e dois mensageiros é longa, com 7 trocas. Mensageiro 1 perguntou: "Por que pedes mais terra?" E Jabés respondeu: "Para honrar a família e abrigar os fracos." Mensageiro 2 questionou: "E se a terra trouxer orgulho?" E Jabés confessou: "Temo a vaidade. Peço guardião para meu coração." Mensageiro 1 disse: "Deus ouve os corações que se arrependem." E Jabés respondeu: "Então faça morada minha oração." Mensageiro 2 advertiu: "Multiplicação é teste." E Jabés replicou: "Prefiro ser testado do que ficar estagnado." Em seguida, os mensageiros selaram a promessa com gesto simbólico e instruíram Jabés sobre o protocolo a seguir. A destruição como juízo não veio do céu em fogo de enxofre como em outras histórias, mas sim como consequência natural quando a bênção não se acompanha de justiça. A pressão aumentou quando vizinhos cobiçaram as novas terras, quando antigos credores pressionaram por pagamento e quando a vaidade começou a florescer entre os que receberam. O cheiro de fumaça foi substituído pelo gosto ruim da discórdia. O som das orações foi abafado por discussões sobre herança pública. Momentos de tensão surgiram mais vezes e exigiram decisões. Primeiro houve a noite em que um escriba tentou alterar os registros e quase desfez a bênção. Jabés enfrentou o escriba em palavras que misturavam dor e autoridade, apelando ao temor de Deus e à justiça dos homens. O segundo momento foi quando uma praga atingiu parte da colheita do vizinho e a cidade procurou bodes expiatórios, acusando inocentes. Jabés organizou ajuda e arriscou perder aliados. O terceiro momento foi uma reunião do conselho, onde Naum tentou redirecionar impostos para seu próprio cofres. Jabés e Miriam chamaram testemunhas, revelaram documentos e enfrentaram a impunidade. Cada um desses momentos exigiu do protagonista coragem, estratégia e oração. Em cada conflito, o tato dos rostos, o cheiro do suor e o som de palavras cortantes marcaram a cena e definiram o caráter do que vinha a seguir. O clímax veio não como fogo e enxofre sobre casas, mas como uma prova de caráter que queimou vaidades e revelou quem cuidaria do outro. A multiplicação da herança aconteceu, as terras cresceram e inúmeros olhos se voltaram à casa de Jabés. Surgiram ganhos rápidos e escolhas fáceis. Jabés implementou então um protocolo que se tornou secreto para muitos. Primeiro, um voto público de responsabilidade que ele costumava recitar em voz alta nas praças. Segundo, a destinação de parte das colheitas para os pobres. Terceiro, a instituição de um tribunal comunitário, que envolvia Miriam, Eliã, Uldá, Asher e um representante dos humildes como Gersom. Em um encontro decisivo, Jabés falou aos líderes, e houve diálogo com 7 trocas que definiu o rumo. "Aceitais partilhar a bênção?" perguntou Jabés. "Aceitamos, se a lei for clara", respondeu Naum com relutância. "A lei será clara", afirmou Miriam. "E se houver abuso novamente?" indagou Rudá. "Haverá correção pública", declarou Eliã. "E quem vigiará?" perguntou Asher. "Nós que fomos abençoados", concluiu Jabés. Essas trocas encerraram o risco de que a prosperidade se tornasse punição para os pobres. A tensão terminou com atos concretos de justiça e a cidade respirou alívio, mas permaneceu vigilante. Um mês depois, as mudanças eram visíveis nas pequenas coisas. Pequenos telhados foram reparados, o pão apareceu com mais frequência e a vila teve menos fósforos de silêncio entre vizinhos. 3 meses depois, a colheita foi partilhada e algumas famílias reconstruíram o sustento que tinham perdido. 6 meses mais tarde, o protocolo da casa de Jabés virou exemplo relatado em outras comunidades. Não era apenas multiplicação de herança, era multiplicação de responsabilidade e misericórdia. No epílogo mais amplo, eu registro consequências concretas e um convite à ação.
Em 30 dias, a iniciativa de Jabés aumentou o trabalho de artesãos como Asher e reduziu a mendicância em praças onde Miriam coordenou rotas de distribuição de alimentos. Em 90 dias, o tribunal comunitário coordenado por Eliã e Hulda começou a resolver disputas sem suborno e a atender crianças que antes eram esquecidas. Em 180 dias, a cidade sentiu menos impunidade porque havia mecanismos de transparência e um grupo de vigilância composto por Zaída, Gerson, Tobia, Caleb e outros que denunciavam irregularidades publicamente. O segredo oculto da casa de Jabés não era uma fórmula mágica de riqueza. Era um protocolo que dizia: quando Deus amplia, nós multiplicamos justiça. Quando a herança cresce, devemos aumentar misericórdia. Quando prosperidade vem, a responsabilidade deve vir junto. Se este episódio tocou seu coração, junte-se a nós. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias que combinam arqueologia bíblica e lições práticas de justiça. E comente abaixo: eu escolho repartir. Ou escreva: minha confiança está em Deus, se sua resposta for de fé. Lembre-se desta imagem que fecha a nossa história como última lição visual. Uma mesa farta, onde ao lado do banquete repousa uma cesta com pães para o pobre. Que tipo de herança você quer multiplicar em sua vida? Faça a sua parte e que a misericórdia guie a prosperidade.